Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, nós estamos entrando no ar com mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do Senhor, para aprendermos mais dos ensinos da Palavra de Deus e discutir os assuntos concernentes ao Reino de Deus. Nós temos a grata satisfação hoje de contar com a direção desse estudo do pastor Ben Messias. E para dar início a este Hangout, nós vamos pedir a bênção de Deus e vamos pedir que o irmão Rudinei ore pedindo a Deus a bênção dele para esse trabalho que vamos iniciar agora. Então, oremos em nome de Jesus. A bênção do nosso Pai, Deus eterno e poderoso, que essa célula maravilhosa seja glorificada em seu nome. Peço que o Senhor abençoe todos os presentes, todos os que também não puderam comparecer, abençoa todos também. Eu quero pedir a bênção em nome de Marcelo Passinello também, que ele é um grande amigo meu, ele está no mundo errado, ele pertence à Rosa Cruz, e gostaria muito que ele entendesse a palavra de Deus, que o seu nome seja sempre abençoado todos os dias, e que o Senhor nos abençoe eternamente, rica e poderosamente para todos sempre. Amém. Lembrando que nós estamos um pouco atrasados, né? Mas aqui nós vamos ter o tempo que o pastor Sebastião Aragão ele sempre chega mais tarde. E então nós vamos ter o tempo suficiente aqui para o nosso irmão Ben Messias. E vamos agradecer aqui já a presença do pastor Ben Messias, da família da irmã Gemines, né, do irmão Germano e do Natan, o Elon e a doutora Denise, o Raimundo está sempre aqui com a gente, o Renan, o Rodinei, que estava sumido aí por causa do problema das conexões da internet, resolveu, o irmão William também, que está sempre aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe e nos ajude a estudar e aprender aqui a palavra de Deus, né? Porque precisamos muito aprender essas coisas, né? Então, com a palavra, o pastor Ben Messias. Gostaríamos também de comentar a todos uma boa noite em Cristo Jesus, esse dia 26/3/2013, e falamos, né, na semana passada sobre um tema bastante palpitante, bastante que está em desuso hoje no meio evangélico, no meio cristão, por se tratar da salvação perene de Cristo, da salvação vicária de Cristo, um assunto que não é mais tratado, né? Não traz ibope, não traz resultado de crescimento, de avivamento numérico, que é falar sobre céu e inferno, principalmente o segundo assunto que diz respeito aí ao inferno, a qual Jesus, tendo pregado mais sobre o inferno no Evangelho de São Mateus do que sobre o próprio céu, haja vista a condição real, a condição literal, que muitos hoje têm negado, que é a existência do inferno. Então nós lemos aqui na semana passada várias passagens, passamos um vídeo também, e eu gostaria de iniciar este hangout passando mais um vídeo. Nós passamos 2 vídeos na semana passada sobre este assunto, sendo o primeiro sobre a realidade do inferno, ao qual nós mostramos o vídeo Big Brother Reality Ads,
Big Brother real, a existência do inferno. E o segundo foi um apelo, né? Também mostrando a realidade bíblica, mas também com imagens. O ministério de Jesus foi 70% ele marcado por ensinamentos, por ensinos, né? Jesus, por mais de 130 vezes, ele usou um método de aproximação, como no caso da samaritana, quando ele se aproximou dela, e ela achando que ele estava com sede, né? Ele estava falando na verdade da fonte da água da vida. Por várias vezes Jesus interagiu com os personagens. Os maiores sermões que Jesus pregou foram individuais, não foram para o coletivo. Jesus, por várias vezes você encontra Jesus dizendo: disseste bem. Por várias vezes Jesus interage com o personagem que está ao seu lado. Então, Cristo, por muitas vezes, ele busca em nós uma compreensão que vai muito além de um mero diálogo. Por isso eu creio que a parábola do rico e do Lázaro, Jesus contou mais de 40 parábolas no seu ministério. Mas eu, particularmente, estou dizendo ninguém me interprete mal, penso que não foi uma parábola, porque a epígrafe deste texto, desta passagem, a epígrafe é aquele títulozinho que tem na sua Bíblia lá. Aquele título é colocado por homens, né? Por exemplo, alguém colocou ali parábola rico e Lázaro. Porém, se você assim como os comentários do rodapé da Bíblia não foram escritos pelos apóstolos, foram escritos pelas casas publicadoras das Bíblias Sagradas. Isso é notório e sabedor de, creio que quase todos aqui. Porém, todas as vezes que Jesus iniciava uma parábola, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a... Aí ele falava, por exemplo, fazia lá sobre a parábola das bodas, a parábola da dracma perdida, enfim, todas as parábolas que o Salvador contou. Mas neste caso, Jesus ele já começa contando uma história, né? Então eu creio que a passagem do rico e Lázaro ela é literal. Mas independente de ser literal ou não, as passagens sobre o inferno na Bíblia Sagrada elas são múltiplas, né? Elas são variadas. Nós temos aqui onde nós paramos na semana passada, e eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo não é trazer a questão teológica aqui para o debate, porque como eu sempre digo, tem hoje a tendência no meio evangélico, no meio religioso em geral, hoje são realizados mais de 10 mil conferências sobre religião no ano inteiro, no mundo inteiro. Então as pessoas estão aprendendo quantos litros de água tinha no Mar Vermelho, quantos quilos de cimento tinha na tumba de Jesus, quantas nuvens tinha no céu quando Elias orou e a chuva parou, né? Enfim, isso é muito importante. Nós não tiramos a condição da sabedoria, até porque Jesus diz que sem conhecimento é o povo destruído, né? Porém, a Bíblia também diz que nós devemos buscar a graça, né? Devemos ter a graça e devemos buscar também o conhecimento. Então, na realidade, nós devemos nos preocupar, e o nosso objetivo a cada dia, como se diziam os cristãos antigos aqui no Brasil, antigamente se cumprimentava, isso às vezes ia até em contracapa de limpeza, aqueles bolachões. Viva-se hoje como se Cristo voltasse amanhã. Talvez você que tem mais de 20, 30 anos aí, não digo de igreja, né, mas de servindo aí a Cristo, especialmente, né, no Evangelho, você deve se lembrar disso. E hoje, eu vou até citar uma frase aqui de Mahatma Gandhi que diz que muitos vivem como se nunca fossem morrer, e muitos morrem como se nunca tivessem vivido,
né? Então, isso é uma verdade. Os tormentos no inferno, eles são terríveis, como nós dissemos na semana passada. Então, vamos continuar aqui aquilo que nós iniciamos na semana passada, onde nós estávamos dizendo ali em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não deseja que uma única pessoa pereça, antes que todos se arrependam e sejam salvos. Qual versículo mais pregado quando nós falamos em amor de Deus na Bíblia? É João 3,16. Geralmente isso foi usado pela maior parte dos grandes pregadores aí do século XX, nos cultos de evangelismo, nas cruzadas. É o versículo que foi, e sempre será até a vinda de Jesus o mais usado. E ali fala, porque Deus, que é o maior ser, amou, que é o maior sentimento, o mundo, que é o maior grupo, que deu, que é o maior ato, seu filho, que é a maior prova, que deu o seu filho para que a maior condição, para que todo aquele, a maior certeza, nele crê, a maior possessão, tenha a vida eterna, a maior certeza. É o maior versículo que resume o amor de Deus. É João 3,16. E fala sobre o maior ser, o maior sentimento, a maior possessão, a maior certeza, a maior fé, a maior convicção e a maior possessão, respectivamente, em cada uma de suas palavras. Aí alguém, quando fala sobre o inferno, alguns dizem, não, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E se Deus assim o fizer, ele é um ser mau. Ele é um ser que não merece crédito, ou ele é um ser que não merece nem ser crido como tal, e por isso hoje existem muitos ateus, e por isso hoje existem muitos que com a sua mentalidade, o seu raciocínio lógico, tentam condicionar, tentam aquilatar a condição espiritual de um Deus que não se pode medir com a nossa capacidade. A nossa mente não consegue discernir nem 5% da sua capacidade de inteligência. Aqui, Dr. Pedrosa, Dr. Elon, Dr. Davi Santana, não sei se está aqui hoje, outros irmãos aqui conhecedores de ciência, de medicina, enfim, de suas áreas respectivas de engenharia, sabem disso que eu estou falando. O ser humano, ele não usa nem 5% da sua capacidade. E como este ser vai poder medir a um Deus tão grande? É impossível. É impossível. Nós não temos fé porque vemos, mas temos fé porque cremos. E isso faz toda a diferença. Deus, ele não te ama mais quando você acerta. E Deus não te ama menos quando você peca. Eu não sou pecador porque eu peco. Mas eu peco porque sou pecador. Eu peco por causa da minha natureza de pecador. É a minha natureza que está impregnada na minha carne. É essa natureza que me afasta de Deus. Por isso não ache que quando você recebe a Jesus, você agora virou um anjo, você nunca mais pode pecar. É impossível. O salmista disse, até dos meus pecados ocultos eu peço perdão ao Senhor. Não, nós temos a nossa condição falha. E quando você recebe Jesus, Deus acrescenta na sua natureza a nova natureza. E a nova natureza, ela milita juntamente com a velha. Por isso Jesus disse o quê? Aliás, por isso a palavra de Deus, as cartas dizem o quê? O apóstolo Paulo disse o quê? Que a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. Se não me falha a memória, lá no Evangelho aos Gálatas, a igreja da Galácia. Então nós estamos numa briga constante. Se o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, que foi um homem que recebeu o apostolado do próprio Deus, disse, o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero faço, quem somos nós? Para termos a audácia de querermos mandar alguém para o inferno, de julgar A ou B,
por boas obras que fez ou deixou de fazer. Por outro lado, não podemos nos associar ao pecado do pecador. Jesus, ele andava com os pecadores e foi condenado por isso. Se você ver um crente dentro de uma pessoa dentro de um salão chamado religioso, seja ele qual for, católico, evangélico, enfim, ninguém vai condenar esta pessoa. Mas se alguém for até um bar evangelizar, até um prostíbulo, com certeza essa pessoa ela vai atrair os olhares. Porque isso nos dias de hoje não é comum. A pessoa sair, né? A palavra ide, ela está no gerúndio contínuo, ou seja, é indo. O original nos traz do indo, ou seja, você tem que estar continuamente indo, levando o ide. Mas isso nós já falamos também na semana passada. Deus não nos quer no inferno, mas sim no céu. Veja você que Deus é tão bom que mandou o seu Filho único, desde as glórias do céu até os horrores do inferno, na cruz a fim de adquirir a nossa redenção, a nossa salvação pela fé nele. João 5:24. Veja as promessas de Deus aos vencedores. Leia Apocalipse 2:7, 2:26, 3:5, etc. São várias passagens aqui. Provérbios 22:6 adverte: o que semeia injustiça cegará males, e a vara de sua indignação falhará. Isaías 3:1. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem. Aí diz Gálatas 6:7: não vos enganei, que Deus não se zomba, pois daquilo que o homem semear também se fará. Então veja que o homem escolhe o seu caminho, é o homem que decide o seu futuro. Deus, ele já deixou descrito: salvação aos que crêem, porque o evangelho é salvação para todo aquele que crê. O evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos, diz a palavra, é poder, e poder é dunamis, é poder de Deus. Então é o ser humano que faz a sua escolha. Existe um ditado que diz: o ser humano faz a sua escolha e a sua escolha o faz. Não podemos zombar de Deus com nossas palavras, com nossas atitudes, enfim, porque a palavra é clara: de Deus não se zomba. Então, amados, os nossos pecados, eles são conhecidos diante de Deus, porque é impossível enganar a Deus no que se refere ao pecado e ao arrependimento. Satanás usa como isca em seu anzol o amor às riquezas deste mundo, o amor a si mesmo. Quantas são as pessoas que dizem: hoje não, mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, não presumais o dia da salvação. Aquela passagem daquele homem que disse que iria aumentar o seu celeiro, e a palavra diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para o Senhor. Outra passagem diz: prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus, ó Israel, Amós 4:12. Em outra passagem diz que aqueles que esperam desta vida são os mais miseráveis dos homens. Então, amados, muitos estão brincando de servirem a Deus. Mas haverá um dia que o apocalipse de Deus ele vai acontecer. E este apocalipse está próximo. Esta revelação, que é o significado desta palavra, está próximo. E o livro que foi dado exclusivamente, ditado pelo Salvador ao irmão João, que estava na lei de Patmos, este livro é o livro do Apocalipse. E este dia pode demorar 10 anos, pode demorar 1000 anos, pode demorar 3000 anos. Esse dia será atemporal. Ele não será medido pelo cronos humano, pelo relógio, pelo tic-tac, pela batida da pilha que está aí nesse teu despertador, no teu relógio de parede, não. Ele será medido pelo tempo de Deus. E é pelo dia que se chama hoje, que não existe ontem nem amanhã. Esse dia, ele pode ser um dia de eternidade, porque Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia.
Nesse dia será descortinado todos os segredos dos homens. Nesse dia será cumprido, aberto os 7 livros descritos no cânon sagrado. Será aberto o livro das obras, será aberto o livro dos juízos, será aberto o livro da consciência. Neste dia será aberto o livro dos justos, o livro das batalhas do Senhor, será aberto o livro do memorial dos santos. Nesse dia será aberto o livro da redenção. Nesse dia será aberto o livro do Cordeiro. Nesse dia não haverá para onde você correr, não haverá para onde você se esconder. Nesse dia será mostrado os pecados de pequenos, grandes, altos, baixos, gordos, magros, feios, bonitos, ricos e pobres. Nesse dia estarão ditadores, estarão pequenos. Nesse dia não fará diferença se você morou numa choupana de esquina no alto duplex em Copacabana, de frente para o mar, na cidade dita maravilhosa. Nesse dia você não vai poder clamar pai e mãe. Nesse dia você não vai ter tanque forte, você não vai ter um caixa blindado, você não vai ter um paraíso nas Ilhas Caimã. Nesse dia você não vai ter um assessor, você não vai ter um compêndio, uma organização, uma associação, você não vai ter nem ouro e nem prata para te defender. Esse dia não importará aquilo que você conquistou materialmente nessa vida, mas nesse dia importará apenas uma coisa: você creu que Jesus Cristo é Salvador, Filho de Deus, e morreu naquela cruz para te salvar? Ou você rejeitou esta tão sublime salvação que de graça foi dada por Deus, quando naquele pedaço de madeiro, quando naquele dia no Monte Caveira, naquele dia de Gólgota, naquele dia terrível de trevas, o Senhor abriu os 2 braços na cruz, e uma das suas frases naquela cruz foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E Jesus continua repetindo as frases da cruz nos dias de hoje. Mas naquele dia, a face da misericórdia dará lugar à face da justiça. E naquele dia, o juízo de Deus, ele não terá misericórdia. No dia que se chama hoje, a misericórdia triunfa contra o juízo. E não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. A Bíblia ainda chega a dizer, o salmista, que Deus ele não tem pressa em julgar o homem, que a ira de Deus ela tarda, mas naquele dia não vai tardar. Naquele dia será feito um apocalipse de emoções. Naquele dia vai passar aquele flash na lente do meu Deus, que é mais poderosa do que a lente de 8 milímetros dos americanos, dos filmes hollywoodianos. E vai mostrar aquele mendigo que parou em frente a, quem sabe, aquela mansão daquela madame naquele alto duplex. E vai mostrar aquele dia que chegou aquele mendigo dizendo: por favor, me dá um pedaço de pão duro pelo menos, não apenas para mim, mas para os meus filhos comerem. E a mulher, fritando aquele bife acebolado na chapa quente, vai dizendo para um de seus empregados: manda este vagabundo trabalhar, eu não tenho comida e nem bife para dar para este vagabundo. Mas naquele dia do juízo final, será descortinado todas as obras ociosas e encobertas de Mateus 10, 26, os segredos ocultos de Mateus 12, 36. E naquele dia, meus irmãos, grande vai ficar pequeno e pequeno vai ficar grande. E muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Eu quero dizer para você que faz 10 minutos que eu já saí totalmente fora aqui da página 15 da mensagem que nós estávamos continuando da semana passada sobre a realidade do inferno. Então Deus sabe para quem é este endereço, porque o Espírito Santo, ele é um carteiro que ele não erra o destinatário, ele não erra a mensagem ela tem um endereço. E pode ficar tranquilo que o Senhor está falando, se não hoje, mas no futuro, alguém que está assistindo esta palavra.
Eu quero dizer para você se preparar. Prepara-te, prepara-te, prepara o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Olha, imagine você toda a eternidade com uma consciência sobrecarregada, atormentada, dezenas e dezenas de vezes por dia, daquilo que você poderia ter feito hoje e não fez. Eu poderia trocar este nome tão pesado, de inferno por hospício eterno, por asilo dos séculos. Poderia achar aqui palavras bonitas, mas eu não encontro. Não tem como desmistificar esta palavra, porque esta palavra é pesada mesmo. Esta palavra ela é dura e dura mesmo. Pare e pense. Nós irmos para este lugar e ficarmos lá a eternidade. E por 3 razões. Este é um lugar terrível. Primeiro lugar, no inferno. Você se lembrará, a sua memória ele é atormentando para sempre. Milhões e milhões e bilhões e trilhões de anos. Você sendo atormentado na eternidade, seja no inferno, que depois será lançado no lago de fogo ou enxofre. O que eu estou querendo dizer é o dano da segunda morte, que diz a Bíblia. E você não podendo ter uma nova chance. Em segundo lugar, você se lembrando dos seus familiares, seus entes queridos, e a dor do sentimento batendo forte no âmago da sua alma. E a pior coisa que existe de alguém que vai para o inferno é saber que ela ficará para sempre neste lugar, sofrendo com dores e com chagas, aonde o fogo não apaga, o bicho não morre, diz a Bíblia, o fogo não se apaga. Irmãos, isto é uma realidade. Isto é uma realidade. E eu estou falando isso dentro da Bíblia. Você pode pensar, eu tenho muitos pecados. Deus, ele não vai me perdoar então? Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz em Isaías 1, 18 ao 20. Vinde, porém, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja, porém, que Deus nos ama e quer nos salvar, mas se nós não nos arrependermos e não deixarmos os nossos pecados, o nosso destino será o inferno. Por isso, meu amigo, o pecado é algo traiçoeiro e pode destruir aquele que o pratica. Num momento, quando você está pecando, ele parece doce, aquilo que você está fazendo parece doce, parece suave, parece que nada vai acontecer. Mas à medida que você vai praticando qualquer espécie de pecado, ele vai anestesiando a sua consciência. Por isso a palavra fala sobre aqueles que têm a sua consciência cauterizada. E muita gente está preocupada com o pecado do corpo, o pecado da ação, quando na verdade o pecado da mente, do desejo do coração, os pecados morais são tão graves quanto os pecados carnais, os pecados de obras que as pessoas executam. Alguém diz, eu nunca matei alguém. Eu disse isso ano passado, vou repetir. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, porque o diabo é homicida desde o princípio. A Bíblia diz que aquele que é rebelde, ele é igual àquele que comete pecado de feitiçaria. A Bíblia diz que aquele que... Tem muitas pessoas que nunca adulteraram fisicamente, mas Jesus disse que aquele que olhar impuramente para uma mulher, ele já comete pecado em seu coração. A Bíblia também fala sobre idolatria, e há muitos que nunca idolatraram alguma imagem de gesso, de barro, de pau e de pedra. Alguns da nova reforma católica até tendem a trocar o nome idolatria por veneração, que para mim, na minha visão, é a mesma coisa.
porém são idólatras do sistema religioso, são idólatras da placa, talvez, aonde estão há 80 anos, há 70, 50 anos. A pessoa está ali não porque ela teve um encontro com Jesus. Às vezes a pessoa está ali na caducidade da religiosidade, na caducidade da letra, vivendo já um evangelho que nem ela mesma mais acredita. Ela já está vivendo um evangelho que nem ela mesma vive na sua essência. Ela já está ociosa, ela já está vivendo a monotonia da religião. Ela está ali porque o pai, a mãe, o vô, o tio, a tia, está ali porque tem um cargo, tem uma função, mas ela não vive mais o amor pelo próximo, ela não vive mais um evangelho de caridade, de piedade, ela ainda é uma pessoa que vive fazendo justiça com a sua própria carne, ela não consegue perdoar o seu semelhante, ela não tem amor pelo próximo, coisíssima nenhuma. Se ela puder matar, ela mata com palavra, ela mata em nome de Jesus, ela mata em nome do pastor, ela mata em nome da placa que ela defende. Por quê? Porque perdeu o primeiro amor, perdeu a essência do evangelho. Então, irmãos, nós temos que a cada dia examinar a nós mesmos, saber se nós estamos preparados para morar no céu, saber se a nossa mensagem não se tornou como a dos fariseus que não entravam no reino de Deus e não deixavam os demais entrar também após si. Nós temos que vigiar para que o nosso evangelho não seja um evangelho religioso, cadavérico, que o nosso evangelho não seja só de palavras. Não, irmãos. Eu não faço obras para ser salvo, mas por ser salvo eu faço as obras. E por isso a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, em Efésios 2:7. Irmãos, é tempo de nós chorarmos, prantearmos, lamentarmos, porque antigamente nós tínhamos menos sinais da vinda de Jesus, mas nós víamos até nas pessoas que eram assim chamadas de cristãs um amor espontâneo. As pessoas se preocupavam. Hoje nós estamos vivendo uma energia negra. Até os cientistas dizem que no cosmos há uma energia negra e hoje parece que os irmãos se amam como primos. E parece que os primos se amam como colegas. Parece que hoje a coisa lá na Europa, há pessoas que até pagam para que uma outra pessoa se torne o seu personal friend, ou seja, o seu amigo personal. Que absurdo que nós chegamos. E é por isso que a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Há pessoas perdendo a salvação dentro de seminário teológico. Pessoas preocupadas em ter razão. Irmão, se você crê diferente de mim, amém. Amém. Mas não me chame de louco. Não me mande para o inferno. Não me amaldiçoe. Hoje nós temos visto pessoas, a Bíblia diz que aquele que chama o seu irmão de louco, de raca, será réu do inferno naquele dia. Será que nós estamos perdendo o temor de Deus? Será que nós não podemos sentir mais a direção do Espírito Santo? Eu disse isso semana passada, vou repetir. Todos os hinos hoje das chamadas comunidades evangélicas dizem: conquiste, possua, tome posse, geração eleita, geração escolhida, geração profética. E eu tenho andado no Brasil em 14 estados e eu sempre fui chamado para ser um missionário, para fazer a obra missionária do Senhor. E isso na minha vida vem antes de qualquer coisa, de qualquer cargo, de qualquer função. É fazer a obra do Senhor. E antes disso vem ser convertido como um cristão, que significa parecido com Cristo, a palavra cristão. Porque crente, Tiago diz que até o diabo porque até os demônios creem e estremecem, diz a Bíblia. A palavra cristão é ser convertido. Isso significa, essa palavra, ser parecido com Cristo. E eu vejo essa chamada geração dentro dos templos se chamando geração de avivamento, geração escolhida, geração profética. E aí eu saio, às vezes, por alguns lugares no Brasil, como Maranhão e Piauí, os dois estados com a menor renda per capita do Brasil. E como esses dias eu compartilhei um vídeo no meu site de um pastor no sertão, pedindo ajuda, está lá morrendo de fome.
E eu vejo nas grandes cidades, eu não vejo uma viva alma que se diz avivada e cheia do poder de Deus, levando um pão com mortadela para um mendigo. Será que se Paulo estivesse vivo aqui hoje, ele estaria todos os dias cantando: eu sou geração santa, eu sou geração escolhida, eu sou geração profética, e vendo lá o seu semelhante morrendo de fome? E porque naquele dia o Senhor vai dizer assim: quando me fizeram estas coisas? Ou quando me deixaram de fazer tais coisas? O Senhor vai dizer: quando fizeste a um desses pequeninos. Tive fome e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste. Tive preso e não me visitaste. E o Senhor vai dizer: e quando me fizeste essas coisas? Quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estive preso e me visitaste, estive nu e me cobristes. Será que nós estamos de qual lado, meus irmãos? Será que a religião não está nos tirando do reino de Deus? Será que a religião não está nos afastando do verdadeiro cristianismo? Do verdadeiro, aliás, evangelho? Porque o cristianismo moderno hoje é um cristianismo paganizado. Como disse o reverendo Caio Fábio, eu estava vendo uma pregação recente dele, o cristianismo atual é o pior inimigo do evangelho. E as pessoas acham que essa terapia, que essa anestesia de ficar como numa igreja que eu fui convidado para levar uma porção da palavra de Deus, onde ficaram das 7 até as 10h15 da noite, fazendo os louvores. Eu não tenho nada contra os louvores, quero deixar isso bem claro. Mas aí colocaram 15 minutos para a palavra. Eu não estou contra nenhum sistema, quero deixar bem, o que eu quero dizer para vocês é que hoje nós temos visto muita quantidade, um avivamento numérico. É um avivamento numérico de Bíblias, é Bíblia do diácono, é Bíblia da criança, é Bíblia da mulher. Esses dias eu ouvi a Bíblia do bebê, daqui a pouco vão fazer a Bíblia do feto. É Bíblia da prosperidade, é Bíblia do anjo, é Bíblia do que. Hoje nós temos uma verdadeira indústria que está adentrando no meio que as pessoas não estão percebendo. É tempo de despertar, irmãos. É tempo de nós chorarmos na direção com o mesmo sentimento de Cristo. E eu insisto nessa. Temos que estar preparados para morrer por este evangelho. Temos que estar preparados a viver e a morrer por este evangelho. E eu disse que iria mostrar um vídeo aí no início, e acabei aqui me delongando, né? Peço até perdão a todos aí, e se possível agora, gostaria de estar passando para todos vocês este vídeo que nós havíamos aqui prometido. Deixa eu tentar aqui, que o meu computador tem sido invadido por vírus, né? E ele está um pouco lento. Então nós vamos aqui tentar passar para vocês aqui.
Elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na Terra. O inferno é aqui, no centro da Terra. E lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno. Não há amor. Não há compaixão. Não há descanso. É somente um lugar de sofrimento, além do que você pode. E no centro da Terra. E lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno. Não há amor. Não há compaixão. Não há. É somente um lugar de sofrimento, além do que você possa imaginar. Quando as pessoas vão para o inferno, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na Terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos. E também se recordam de todas as vezes que tiveram a chance de se arrependerem, mas recusaram. O inferno é real. Milhões de almas já estão lá. E muitas outras estão chegando todos os dias. Mas o pior ainda está por vir. O grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Entre buracos e chamas, pessoas e mais pessoas atormentadas, almas e mais almas queimando. Fogo, dor, desespero, vermes que não morrem. Gritos insanos soam como música aos ouvidos de Satanás. Disse Jesus: entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Eu sei, Senhor, eu sei, mas eu estou arrependida agora. Pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido. Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei, eu serei boa. Será que já não sofri o bastante? Porque esperei até que fosse tarde demais. Eu não adorei a Deus e agora tenho que adorar a Satanás. O diabo usava a minha beleza e meu dinheiro. E todos os meus pensamentos eram voltados para o nível de poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar. Mas eu sempre achava que podia ser amanhã ou outro dia. Até que um dia, passeando de carro, o meu motorista bateu numa casa e eu acabei morrendo. Senhor, por favor, me tire daqui. O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Me tire daqui antes que eles voltem. É muito tarde. O julgamento já foi feito. E você? Tem andado preocupado com tantas coisas, com o seu futuro, mas o que realmente importa? Onde você passará a eternidade?
Amém. Eu gostaria, então, de agradecer, doutor Pedrosa. Eu creio que o nosso tempo já está estourado. Amém. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu ainda não falei com o pastor Aragão. Vou ver se ele entrou aqui no site. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma mensagem dele aqui. Não sei. O irmão, deixa eu ver aqui. Vou falar aqui com o pastor Sebastião Aragão. Você pode continuar falando mais alguma coisa se você tiver. Aí o irmão fazer algum comentário. Se vocês quiserem fazer, pode fazer algum comentário aí a respeito do estudo sobre o inferno. Pode fazer algum comentário aí para a discussão do pastor Ben Messias. E Ben Messias, a paz do Senhor. Pastor Ben, na escuta. Tem alguém me ouvindo aí? Eu Estou te ouvindo, não sei. O pastor Ben está me ouvindo, não? Pastor Ben, na escuta? Acho que ele não está me ouvindo, não, o Pedrosa. Tenta falar com ele, senhor, aí, para ver. Mas fala aí com a gente. Não, eu queria tirar uma dúvida com ele a respeito do inferno. Porque eu não achei base bíblica ainda, né, para saber se lá no inferno os demônios, inclusive o diabo, vai ter o prazer de ficar tentando as pessoas que vão para lá, curtindo com a cara do pessoal, dos ímpios. Se vai ter esse tipo de demônio no inferno tentando, porque na passagem do Lázaro de Rico, né, diz que ele foi atormentado no Hades, mas não mostrou ali nenhum demônio atormentando ele. Eu queria saber se alguém tem resposta para mim sobre isso. Tem uma passagem bíblica dizendo que no inferno os demônios vão lá tentar o povo, entendeu? Além do fogo e do enxofre eterno que vai ter já. Está feita a pergunta no ar. Cadê o irmão Ben? Está nos ouvindo? Será que ele caiu? Acho que ele caiu, pastor. Ben Messias? Deixa eu ver aqui. Acho que ele caiu, deve estar voltando aqui agora. Espera, vamos ver, deve estar voltando aqui. Ó, tá aqui. O nosso irmão Rei. Tá aqui também. Vamos ver, vamos esperar aí, senão a gente fala. Doutor Pedrosa, ele mandou uma mensagem aqui no bate-papo, acho que antes dele cair, ele botou: amém, irmão Francisco, respeito a sua opinião. Então ele deu a respeito, que ele respeita a opinião, mas não deu assim, respeita a sua opinião, não deve ter assim, uma base bíblica para... E também ele não está agora nos ouvindo para poder falar, né? Mas é que eu já procuro há muito tempo isso sobre esse assunto, eu não tenho achado assim, nenhuma base, porque há muito tempo o demônio me atormentando, isso passa em vídeo, isso passa em televisão, em filmes e tal, mas eu nunca vi na Bíblia nenhuma passagem que fala que os demônios vão atormentar aqueles que forem lançados no inferno. É uma dúvida que eu tinha. Se alguém tiver alguma resposta, algum versículo que possa me ajudar a encontrar, tá bom? A palavra de Deus fala em sofrimento eterno. Ah, tá atendendo aqui. Ô, pastor. Aragão. Tudo bem. Nós estamos aqui. Nós estamos te aguardando aqui, tá? A turma aqui é só encerrando, esperando você ligar para abrir o Hangout. Não, nós estamos aqui. Nós vamos abrir o Hangout agora, que encerrou agora. Então, estava só esperando você. Tá bom? Então, vou abrir a tua sala agora. Tá bem?
5 minutos. Um abraço, pastor. A paz. O pastor Sebastião Aragão acabou de confirmar, tá já aí para a gente entrar naquele estudo de Apocalipse. Francisco, só falando aqui rapidinho, o inferno é sofrimento eterno, né? Onde o fogo nunca se apaga, né? E o enxofre que eles falam, é porque o fogo com enxofre é para aumentar o calor, a dor. É uma coisa que as pessoas brincam e as pessoas não gostam de falar sobre isso. E aqui nós falamos das coisas que as pessoas não gostam de falar, irmão. Porque é muito gostoso, bonito falar do amor de Deus, do céu, da salvação. Isso é ótimo. Mas isso é fácil da gente aceitar. Agora, a coisa difícil de aceitar, que está em Apocalipse 13, diz aqui: e foi dada à besta vencer os santos. Tudo isso aí que pensa que é santo, a maior parte vai para o inferno. É só uma minoria que vai ser salva, irmão. Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. Por quê? As pessoas estão todas envolvidas com esse sistema religioso, envolvido com o satanismo da maçonaria, que é Lúcifer puro. Nós já mostramos, é a coisa mais fácil pegar qualquer livro de maçonaria e mostrar que eles estão envolvidos com as doutrinas satânicas. Então, o que nós queremos que as pessoas entendam, que a nossa intenção aqui é de levar informação. Nós não obrigamos ninguém a seguir um Deus ou outro Deus. Nós levamos informação, aquilo que com certeza a tua religião não leva. Porque se botar um montão de coisas, como a gente fala, as pessoas vão embora, porque as pessoas hoje querem ouvir coisas agradáveis. E nós aqui somos sinceros, nós pregamos a verdade, o que a palavra de Deus ensina. Então nós não temos compromisso com religião, não temos compromisso com política, com homens, com nada. Nós temos compromisso com Deus e com você. E nós vamos aprendendo um ensinando aos outros. É isso que nós queremos. E do inferno as pessoas têm medo de falar. Se for na igreja, que todo domingo fala do inferno, no mês que vem não tem mais ninguém lá na igreja. Porque isso assusta as pessoas, mas é a realidade. E Jesus falou muito mais sobre o inferno do que o céu. Porque o céu é muito mais fácil nós aceitarmos. E hoje nós sabemos que o mundo nós vivemos é muito mais fácil as pessoas irem para o inferno do que para o céu. Então, por isso, esse ensino é oportuno. O pastor tem feito isso, pena que ele caiu no hangout aí agora. E nós precisamos aprender mais sobre isso. Há 20 anos, quando eu comecei a falar direto sobre maçonaria, ninguém sabia sobre maçonaria. Ninguém sabia que Lúcifer era Deus, lá na maçonaria. E ninguém sabia que o anticristo era um homossexual. Hoje está todo mundo vendo. Que a igreja evangélica homossexuais, pastoras homossexuais, padres homossexuais, então o mundo todo caminhando, confirmando que está na Bíblia, que a gente dizia e que ninguém queria ouvir. Ah, mas na igreja evangélica tem homossexuais? Tem, porque não são crentes, são falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes. E Jesus disse, nos últimos tempos existiriam muitos falsos profetas. Então, esse pessoal todo, esses muitos, eles vão para onde? Para o inferno. Então, eles não gostam de ouvir falar do inferno. Doutor Pedrosa. Muitos maçons hoje estão indo para o inferno, mas estão indo consciente. Porque nós, por amor, mostramos a ele. Nós não obrigamos nenhum maçom a sair da maçonaria, mas por amor a ele nós mostramos, olha aqui, do grau 29, 30, 31, 32, 33, diz aqui, ó, você é Deus, Bafomete, aquele bode andrógeno, você agora faz parte do grupo dos sacrificadores de Jesus Cristo, agora você é luciferiano. Então, os ensinamentos dos altos graus da maçonaria. Agora, como você pode ter um pastor que não fala contra isso? Um padre, ou um diácono, um crente, ou qualquer outro, que por amor não ensina a pessoa, porque Lúcifer é inferno. Maçonaria é inferno, é adoração, exatamente como está na palavra de Deus. A maioria das pessoas irão para o inferno agora. O tempo da igreja acabou, foi dado à besta vencer os santos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque agora são poucos só que serão salvos. Então nós temos que aprender mais sobre o inferno. Não adianta só falar do amor, da salvação, do perdão, do arrependimento, dos galardões. Isso é tudo, é garantido por Deus, é certo. Agora, nós vivemos nesse mundo participando de um montão de coisas erradas e depois chegar no inferno e dizer, olha, não sabia disso. Passar a palavra para o Elon aqui, que ele pediu a palavra.
Meus irmãos, a paz do Senhor. É só dando uma resposta aqui, se me permite o irmão Francisco Carlos. Eu não encontrei um texto, irmão, diretamente falando que demônios atormentam pessoas no inferno, mas observe eu aqui passando a Bíblia, conversando aqui com a minha esposa, eu encontrei um texto interessante, é rapidinho, diz aqui ó, em Mateus, eu não vou ler o texto, mas você pode ver em Mateus 17:18, que diz, ó, Jesus repreendeu o demônio e este saiu. Meu irmão, é o seguinte, se aqui nesse mundo os demônios atormentam pessoas, fazem o ser humano passar por cada situação desprezível, isso é um fato verídico, comprovado. Imagine lá no inferno, que é o território deles. Eles vão só ficar olhando para o ser humano? Não, as pessoas serão atormentadas, serão torturadas, cada qual vai ter, segundo as suas obras, um grau de tortura. Você lê a Divina Comédia, não é por exemplo, um livro bíblico, mas ele fala ele fala dos 9 ciclos do inferno, colocando que cada ciclo vai a uma determinada gradação referente a um determinado castigo. E o 9º ciclo é o ciclo dos traidores, quer dizer, é o ciclo de Lúcifer, quer dizer, aqueles que cometem traição vão estar lá no círculo de número 9. Então, as pessoas serão torturadas, vão queimar no fogo, como fala a palavra de Deus, né, no enxofre. O doutor Pedrosa explicou bem que o enxofre intensifica a gradação do fogo, mas o demônio não vai ficar só olhando de braço cruzado a turma lá, não. Vai ter sofrimento mesmo. As pessoas vão passar por torturas, as pessoas vão passar por, vamos dizer assim, por castigos inimagináveis. Não há dúvida. Se os demônios aqui já torturam pessoas, imagine lá que é o território deles. Eu não encontrei agora especificamente, viu, irmão Francisco, um texto específico falando que lá no inferno os demônios torturam. Talvez eu vou como exercício de casa aqui para mim, né, tarefa de casa, talvez eu vou vasculhar a Bíblia, vou ver se eu encontro especificamente. Deixa eu dar... Jesus falou muito claro sobre isso numa parábola do rico e Lázaro. O Lázaro estava lá num desespero, porque ele via a família dele aqui na terra, o rico, e falava assim, olha, pede para Lázaro avisar os meus familiares lá, para eles não virem para cá, para não fazer o que eu fiz. Avisa lá, mano. Aí Jesus diz, não, mas os meus servos estão lá pregando o evangelho. Se eles não ouvem, o problema é deles. Mas o cara estava lá no inferno sofrendo, sabendo que os familiares dele estavam aqui na terra e viriam para cá, para o inferno. Então, aí ele sentindo sede, aí ele pediu, manda que lá pelo menos uma gota de água. Você imagina o sofrimento, o cara não está pedindo 1 litro d'água, um copo, não, uma gota d'água, molhar a ponta da língua. Então, é um sofrimento muito grande. O inferno é um sofrimento grande. A palavra de Deus não diminui esse sofrimento, não ameniza. Olha, agora, as igrejas evitam tocar nesse assunto, porque senão as pessoas não vão lá, não arrecadam dízimo, não arrecadam oferta, e eles estão interessados nesse comércio, nesse dinheiro. E nós estamos interessados na felicidade das pessoas, na vida eterna das pessoas. Não é? Então, por isso que nosso compromisso é com a verdade. Nós não temos... Não, é só para lembrar que acabou de quebrar uma doutrina adventista aí, que as almas morrem e ficam dormindo. Eles chamam adormecimento da alma. Isso não é verdade, ó. Rico e Lázaro. A pessoa tem ciência, ó. Não está dormindo esperando o julgamento, não. Agora, no dia do julgamento, ainda tem um lugarzinho chamado aí de lago de fogo e enxofre. Que não é o inferno, hein? É o lago de fogo e enxofre. É um outro, sei lá, um outro local no universo aí. E a Bíblia diz que o anticristo, né, o falso profeta, Satanás e até o inferno inteiro vai ser jogado, e a morte vai ser jogada dentro desse local aí chamado lago de fogo e enxofre. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Irmãos, o assunto está bom, mas vai continuar. O irmão, o pastor Messias, vai estar sempre com a gente. Vamos iniciar com o pastor Cláudio Guerra, o pastor Sebastião Aragão já está aí para a gente começar, tá? Vamos então encerrar rapidinho esse hangout e nós já estaremos passando para o outro, tá bom? VaptVupt, um abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado pela presença de todos.